Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graças e paz a todos. Irmãos, eu tô aqui hoje fazendo uma experiência, vamos assim dizer, né? Tô tentando fazer um vídeo hoje. Na teoria não vai estar não tá sendo ao vivo aí, né? Eu tô aí com 1 hora mais ou menos antes. Agora 8 horas eu tô gravando o vídeo. E o vídeo provavelmente vai ao ar às 9. Então a gente tá um pouquinho aí adiantado. E eu fiz isso de propósito para fazer um teste, para ver se eu consigo baixar um vídeo aqui e tal. Eu nunca fiz isso, né? E já tem um tempo que eu estava querendo fazer um teste aí, deixar um vídeo gravado e tal, para se caso acontecer alguma emergência. Então hoje eu estou fazendo esse teste. Então hoje vai ser um videozinho aí gravado, mas o conteúdo vai ser igual. A única coisa que não vai acontecer, a gente não vai conseguir fazer aqueles bate-papos aí, né, pelo chat aí. Mas aí já eu deixo uma boa noite para todos vocês. Eu sei que tem uma galera aí que sempre está acompanhando pelo chat aí. Alguns já começam antes, já se conectam, a gente já começa a interagir aqui. E eu espero que todos vocês estejam online aí assistindo simultaneamente esse vídeo, tá bom? A gente vai estar orando também pelos pedidos de oração no final. A gente vai estar orando pelos enfermos e tudo mais, do mesmo jeito que a gente sempre faz toda quarta-feira. Semana que vem, quarta-feira, eu vou estar novamente ao vivo. Aí é só mais para fazer um test drive aí, ver se vai dar tudo certo, tá bom? Espero que sim. E que você receba a palavra do Senhor aí no teu coração, no teu espírito, e sejamos edificados mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Nesse momento eu gostaria de te convidar a nós orarmos juntos e pedir revelação da palavra da parte do Senhor. Estou com uma palavra no meu coração, gostaria de compartilhar com vocês. E eu quero falar uma palavra rápida e eficaz, edificante. Uma palavra que vá direto no nosso coração, daquilo que o Senhor tem trazido e falado no meu coração, tá bom? Podemos orar? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero nesse momento orar junto com os meus irmãos, pedindo revelação da Tua palavra, pedindo entendimento, pedindo graça, pedindo que Teu Espírito possa chegar aonde essa palavra estiver chegando, aonde cada pessoa, cada irmão, cada irmã estiver acessando nesse momento esse vídeo, que eles possam ser tocados e ministrados pelo Teu Espírito de uma forma eficaz e poderosa. Como a Tua própria palavra nos ensina e nos fala, que a Sua palavra ela é penetrante, mais cortante que uma espada de 2 gumes, de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para ensinar e discernir todas as coisas. Pedimos a revelação dela e pedimos a dependência da Tua palavra, que ela possa nos edificar, nos consolar, nos fortalecer, nos guiar em toda a verdade, nesses momentos de tanta dificuldade, nesse momento de tanta crise, ó Pai, que a Tua palavra venha de uma forma eficaz, de uma forma poderosa, reveladora, e transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos lá. Não sei se é a impressão minha, mas parece que a gravação pelo vídeo aqui, ele parece dar uns delayzinho aqui, alguma coisa do gênero. Tomara a Deus que chegue na hora da transmissão e corra tudo bem. Vamos lá. Quero ler um texto que está em Mateus, no capítulo 10. Mateus 10, onde diz o seguinte. Portanto, Mateus 10, 26. Mateus capítulo 10, versículo 26. Diz assim: portanto, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não se torne conhecido. Vou ler o trecho aqui até o 33, que é o foco que eu quero pegar aqui. No verso 27, ele continua dizendo o seguinte: o que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Novamente ele fala: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda? E nenhum deles cairá em terra sem a permissão do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Novamente ele fala: não temais, pois
mais valei vós do que muitos pardais. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Amém. Glória a Deus. Eu penso que essa palavra, amados, ela tem muito a ver com os nossos dias. O que eu tenho pensado bastante, sempre que eu tenho conversado com a maioria das pessoas, quase que diariamente, toda roda de amigos, todo bate-papo, toda vez que vocês encontram uma pessoa, seja um familiar, seja o seu cônjuge, seja um amigo no trabalho, no local, um vizinho, um parente, normalmente, 99% das vezes, nós falamos e começamos o assunto é essa questão da pandemia, a questão das tragédias, a questão das mortes, a questão da luta pela vida de tantas pessoas que estão aí enfermas e lutando para se manter viva, lutando para a restauração da sua própria saúde. Normalmente os assuntos são esses. Normalmente o assunto é por quê. O assunto normalmente é, olha, precisamos confiar em Deus e tal, mas ao mesmo tempo fica um questionamento no ar, uma questão, quando será que isso vai acabar? Será que quantas pessoas ainda vão morrer? Será que quantas pessoas ainda vão passar por isso? E gera, no mínimo, um assunto no sentido de preocupação, né? Hoje mesmo eu estava conversando com umas pessoas, ontem a mesma coisa, pessoas que estão internadas, gente orando, intercedendo e crendo que Deus pode fazer algo, amigos próximos que se foram. Domingo mesmo eu recebi uma informação do meu irmão, que um amigo muito próximo nosso, amigo de infância, cresceu com a gente, um rapaz da nossa idade, no domingo faleceu de Covid. Fazia muitos anos já que eu não vi esse amigo, esse rapaz. O meu irmão falou, fulano de tal faleceu por Covid e tal. Eu falei, meu, não acredito. O cara é tão novo. E tantas outras pessoas também, né? Uma outra amiga nossa, que é a irmã Genu, também na segunda-feira faleceu por Covid. E mensagens chegando, sempre tem um amigo, um parecido, um parente, um amigo do amigo, e tantas outras pessoas perdendo pessoas até próximas, perdendo pai, perdendo mãe, perdendo cônjuge, perdendo filho, e outros internados lutando para restaurar a saúde, como eu disse há pouco, tal, e é um desespero. Acho que o X da questão é essa, ou a conclusão que eu chego é que o nosso dia a dia é, no mínimo, desesperador, baseado ou quando nós olhamos para esse contexto de tragédia, de pandemia. Não tem outra expressão a não ser essa de desespero. Temos aqui um caso bem em particular, que normalmente quase todo mundo que eu converso ali da igreja e as pessoas mais próximas ali, grupo de pastores, amigos próximos ali da igreja, falando do nosso irmão, nosso amigo, pastor Lucatelli, que está num quadro clínico muito complicado, nós orando e clamando e pedindo misericórdia, pedindo que a misericórdia de Deus, que a mão de Deus venha e intercedendo e pedindo ao Senhor, por tantos outros amigos, irmãos aí, pela própria Paulinha, pelo Zayan, tantos amigos e tantos irmãos que a gente tem orado e a gente pede para Deus misericórdia, põe a tua mão, a gente chora, a gente clama, a gente pede. E o contexto a sensação que dá é essa, de desespero. Uma situação, um contexto onde, quando a gente começa a avaliar os quadros, as condições, quando nós começamos a avaliar os desdobramentos de muitas coisas, de muitas histórias, de muitos contextos, naturalmente falando, o quadro é desesperador. É desesperador. Se não é a questão da própria doença em si, a gente parte para um outro lado, que é uma questão da economia, pessoas perdendo emprego,
outras não tendo condição de pagar as suas contas, ou até, em casos extremos até de um pai de família não conseguir levar um alimento para dentro de sua casa. Então, contextos assim caóticos e desesperadores em todas as atmosferas, em todas as esferas, melhor dizendo. E aí, esse texto veio na minha mente, onde o Senhor fala, e aqui Jesus, antes desse verso 26, ele falando um pouco sobre a questão do envio e da missão dos discípulos na jornada que eles teriam no mundo para expandir o evangelho e tal, e das perseguições e do sofrimento que eles passariam tal, e por causa do evangelho, E aí no verso 26, Jesus fala até o 33, é interessante que do 26 até o 33, ele fala por 3 vezes a mesma palavra, ele fala, não temais, não temais, não temais. E isso me chamou a atenção porque nesse contexto e é interessante que o contexto que antecede esse verso 26 aqui e até o 33, é um contexto que Jesus está falando da missão dos discípulos e como eles, como seria esse executar do chamado, como seria na prática o chamado. E Jesus fala que eles seriam perseguidos. E ele usa até o próprio exemplo dele mesmo, dizendo o seguinte, olha, eu, sendo o Senhor, sendo Jesus, vou passar por situações, vou ser perseguido, vou morrer, como a gente conhece a história do desdobramento do ministério terreno de Jesus, de tudo que aconteceu. E ele não ocultou isso de forma nenhuma para os discípulos. E ele disse a seguinte frase, falou, olha, se eu vou passar por isso, pode ficar despreocupado que vocês também vão passar. Porque o discípulo não é melhor ou maior que o mestre. Então, se eu passar por situações como essa, vocês também vão passar por situações complicadas naturalmente falando. E aí ele entra no verso 26, falando exatamente sobre o contexto de ânimo. Falou, olha, tentando animar, porque provavelmente naquela conversa, quando ele começou a falar o contexto do chamado, o quanto isso implica e as consequências e o que eles passariam pelo fato de amar o evangelho e cumprir o chamado de Deus, provavelmente nesse diálogo, nessa instrução, o clima ou a atmosfera ali, Jesus percebeu que os discípulos ficaram, no mínimo, preocupados. No mínimo, eles falaram assim, olha, nós, né, meio que parafraseando, meio que viajando aqui na minha imaginação gospel, imagino eu que os discípulos devem ter ficado naquele contexto de, Senhor, nós acreditamos, nós confiamos, nós desejamos, nós queremos, nós acreditamos em Deus, sabemos que vai ser muito bom, isso é maravilhoso, tal, sermos discípulos de Jesus, falar do amor do Pai, estabelecer o reino de Deus, isso é muito bom, tal, porém, assim, ninguém quer passar por sofrimento, ninguém quer ser perseguido, ninguém quer passar por contextos de sofrimento, de pânico, de desespero, ninguém quer. E hoje nós estamos vivendo num contexto muito parecido. Não do envio na prática, no contexto dos discípulos, mas num contexto de desespero. E que a maioria de nós confiamos em Deus, acreditamos em Deus, sabemos que Ele é Senhor. Mas ao mesmo tempo a gente olha o caos em volta e falamos, Senhor, a gente confia, a gente acredita, a gente crê, amém, glórias ao Senhor por tudo isso e tal, mas o negócio, no mínimo, assusta. Acho que essa é a sensação que os discípulos estavam naquele momento. E talvez essa seja a sensação de muitos de nós. No mínimo, esse contexto caótico nos assusta. Causa um impacto emocional e até muitas vezes, um impacto espiritual. Um impacto emocional e um impacto espiritual.
É muito comum isso acontecer. E eu penso que Jesus, vendo aquele quadro ali dos discípulos que receberam esse impacto emocional, quando receberam a informação de como seria o processo da missão deles, Jesus vem então com uma palavra de ânimo, de mostrar a base, o fundamento, da onde realmente nós precisamos de colocar a nossa fé, colocar a nossa esperança, colocar a nossa convicção. O Bispo Daniel ministrou uma palavra domingo agora que foi algo maravilhoso, falando sobre fé, esperança e amor. Onde nós devemos colocar a nossa fé, aonde nós devemos esperar e como nós devemos esperar, ou seja, esperar em amor, permanecer crendo, esperando e amando. E aqui, nesse contexto, eu penso que tem a ver com essa verdade, onde Jesus fala, olha, não temais, não fique preocupado, não tenha medo. Não tenha medo. E é interessante porque o temais, aqui não temais, é diferente de nós não termos temor. Uma coisa é ter temor. Temor a Deus é você estar sujeito a Ele em tudo e em todas as coisas. Temor tem a ver com considerar, tem a ver com respeito, tem a ver com amar. Isso é o temor ao Senhor. Esse não temais aqui não tem a ver com temor, tem a ver com medo. Tem a ver com medo. E é interessante que até hoje eu falando com o Bispo Albert, a gente batendo um papo, ele passou um vídeo para mim de uma médica. E eu penso que esse vídeo vai bombar aí nas mídias sociais e eu creio que deve bombar e muitas pessoas têm que assistir esse vídeo. E a gente conversando um pouquinho, falamos um pouco sobre a questão até da própria pandemia, do vírus, de uma forma de como essa médica aborda. E uma das coisas que ela fala é o seguinte, que um grande fator que coopera para a morte, para a piora do quadro clínico do paciente que está ali acometido do Covid, é o medo. Olha que coisa louca. O medo. E eu avaliando algumas coisas, e até mesmo alguns contextos de pessoas que passaram por esse contexto, e muitos até que se foram. É interessante que isso tem muito a ver, parece que é interessante como o quadro das pessoas que entraram em pânico, em desespero, e com medo de morrer. Como esse medo proporcionou, foi um agente de potencialização de piora do quadro clínico. E Jesus fala, não temais, ou seja, não tenha medo. Olha que coisa louca. Não tenha medo. Não tenha medo. E aí ele diz aqui, a primeira vez, não tenha medo. Pode ficar tranquilo que tudo que está oculto vai ser revelado. Oh, aleluia! Todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje, amados, pode ter certeza que daqui uns dias, daqui um tempo, tudo vai começar a ser claro, tudo vai fazer sentido. Porque é muito comum nós vermos simplesmente essa pergunta, por quê? O que está acontecendo? Será que é pecado da humanidade? Será que é a mão de Deus? Será que é juízo? Será que é isso? Será que é aquilo outro? Será que é o diabo? Será que é o príncipe desse século que está dominando? E tal, por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que tanta morte? Por que tanta dor? Por que tanta perda? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus fala, fica tranquilo. Não precisa de você se preocupar, nem ter medo. Fica despreocupado que uma hora tudo vai fazer sentido. E aí na segunda vez ele fala, não temais. Não temais. Não temais os que podem matar o corpo. O que essa doença pode fazer, amado? Tirar a vida do quê? Matar o quê? Matar o corpo. Jesus fala, não tenha medo disso.
E eu não estou aqui, amado, falando uma palavra, sendo aqui, sendo negacionista de fatos, daquilo que acontece, da gravidade, tampouco pregando para nós sermos negligentes. De forma nenhuma. Todos que me conhecem sabem que eu sempre incentivo e muito a questão da prudência, do cuidado, do zelo. Nós temos que tomar cuidado, tomar zelo e tal. A questão não é essa. A questão aqui, o ponto aqui é: não tenha medo, não entre em pânico por conta dessa doença. Não temais. Porque quanto mais medo você tiver dessa doença, pior é. E aí Jesus ainda coloca um parênteses, ele ainda amplifica isso. Ele fala: não tenha medo daquele que pode tirar sua alça. Antes, se preocupe com aquele que pode destruir no inferno tanto o corpo quanto a alma. Em outras palavras, Jesus está falando, a prioridade ou o temor que você tem que ter é em Deus e não e ter medo da doença ou daquilo que pode tirar a sua vida terrena ou destruir o corpo. Se preocupe antes em como está a sua vida com Deus. É isso que Jesus está falando. Se preocupe antes em como está a nossa vida com Deus, como está a nossa vida com o Senhor. Isso é que tem que estar em prioridade, isso que tem que ser o primeiro plano da minha vida. Como está a minha vida com o Senhor? Nisso sim eu preciso de focar, nisso sim eu preciso de mergulhar. Eu fui conversando com o Herbert ontem, a gente falando um pouco sobre isso. Quanto tempo eu dedico da minha vida para a palavra, para ler a Bíblia, para orar, para buscar o Senhor, para ter um meu devocional? Entendeu? Vamos ser prudentes? Vamos ser prudentes. Precisar tomar de medicação, disso, aquilo, outro, se cuidar, máscara, álcool, evitar aglomeração, isso, aquilo, outro, isolamento, tal, papapá. Tudo arrisca. Temos que ser prudentes, sim. Mas não adianta eu ter todo o medo da doença, daquilo que pode tirar a minha vida terrena, matar o meu corpo, e não estar preocupado como está a minha vida com o Senhor. Então ele fala a segunda vez: não se preocupe, não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo. E na terceira vez ele fala: não tenha medo, não temais, porque mais vale a sua vida do que um monte de passarinho. Ele fala que, olha, pode ficar despreocupado. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Nem um passarinho que é vendido, algo do gênero, uma gaiola, alguma coisa. Nada acontece. Um passarinho é vendido, sendo que Deus não permita. Não cai um fio da sua cabeça que o Senhor não permite, que o Senhor não saiba. E o que vale mais? A sua vida ou um fio de cabelo? Ou um passarinho? Então fica tranquilo. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando do teu casamento. Deus está cuidando dos teus filhos. Apenas aprenda a confiar e a buscar Ele em primeiro plano na tua vida. Aleluia! E aí ele finaliza esse trecho dizendo o seguinte: todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Presta atenção que esse trecho aqui, e eu sempre olhei para esse trecho da seguinte forma: todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Eu sempre olhei esse texto aqui e tive uma leitura ou uma impressão que tinha a ver com uma confissão pública que nós fazemos quando entregamos a nossa vida para Jesus. Você que é um cristão confesso, uma pessoa que talvez participou de um evento, de um culto, de uma reunião, de uma célula, e ali o ministro do evangelho, ali, o agente de Deus, ministrou uma palavra e fez um apelo, convidando
e fazendo um convite para todo aquele que quisesse entregar a sua vida para Jesus publicamente. Você, provavelmente naquele momento, levantou a sua mão e confessou ali a Jesus, fez uma oração de confissão, tal. Eu sempre associei esse verso com essa oração de confissão pública. Então, se eu confessei publicamente diante dos homens, então eu estou salvo tranquilamente e tal. E não que seja errado, é óbvio. Aquele que confessa publicamente, faz uma confissão pública ali da sua fé em Cristo Jesus, é óbvio, está salvo. Mas se nós entendermos o contexto desses dois versos aqui, nós percebemos que tem a ver com algo maior e mais completo do que necessariamente apenas uma confissão ali num culto ou numa reunião. Essa confissão, ela é fundamental e necessária. Mas Jesus, ele está falando de algo maior, de muito mais amplitude. Ele está falando de uma vida que você confessa, que você publica Jesus. Tanto é que isso é o que ele fala no processo da missão. Dos discípulos, da missão dos discípulos, que ele começa falando no início do capítulo 10. Ele está falando do chamado dos discípulos irem e pregar o evangelho e anunciar o reino, de confessar a Jesus publicamente. Para quem? Para todos. E em outras palavras, ele está dizendo aqui, nesses dois últimos versos aqui, o seguinte: mesmo em meio ao contexto de complicações, de perseguições, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser açoitados, muita coisa vai acontecer, vai ser apedrejado, vai ser aprisionado e tal, fome, pá, tal. Jesus passa a realidade aqui do contexto que poderia acontecer com eles. E de fato aconteceu com muitos. Em outras palavras, pegando o nosso contexto dos nossos dias, é o seguinte: mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a risco iminente de morte, mesmo em meio a um contexto de desespero, de pânico mundial, de caos, mesmo em meio a um contexto que você e eu podemos perder a nossa vida natural, podemos perder ou morrer, o nosso corpo pode morrer, mesmo em meio a esse contexto, que é o que Jesus está falando aqui, nós não podemos parar de confessar Jesus ou declarar Jesus para a humanidade. Nós não podemos negar Jesus em meio a esses contextos. Nós precisamos de declarar que Ele é bom. Nós precisamos continuar declarando que Ele faz, que Ele é o Senhor, que por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, nós temos acesso à salvação e à vida eterna na presença do Pai. Nós precisamos de confessar Jesus para todos. Precisamos confessar Jesus diante dos homens. Negar Jesus é deixar de anunciá-lo, é deixar de publicá-lo. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. É continuar crendo. Como nós ouvimos o bispo Daniel falar no domingo, né? Romanos 4,16. Abraão esperou ou creu, esperou contra a esperança. Permaneceu crendo mesmo sem naturalmente ter nada que pudesse sustentar a sua fé. Não tinha nada plausível, não tinha nada real, não tinha nada concreto, não tinha nada que provasse, não tinha nada que pudesse sustentar, naturalmente falando, aquilo que ele estava crendo. No caso da promessa do seu herdeiro, do seu filho. Abraão tinha uma idade avançada, Sara tinha uma idade avançada. Sara era estéril. E já tinha, além de ser estéril, estava com 75 anos. Não tinha nenhum tipo de argumento ou de processos plausíveis que poderiam falar: não, eu creio porque eu estou vendo aqui que pode, existe uma possibilidade. Não existia possibilidade nenhuma. Mas mesmo assim ele continuou crendo.
Talvez a gente olhe para o contexto natural, e aqui eu quero finalizar essa palavra falando sobre isso, e para a gente orar. A gente olha e fala, é uma briga política, por causa de vacina. Esses benditos desses políticos aí, até em meio caos, estão aí brigando por causa de política, tudo é politicagem. É não sei o que, não sei o que. Agora, antes matava velho, agora está matando pessoas novas. A vacina chegou para os idosos, mas não chegou para as pessoas novas, agora está morrendo pessoas novas também. E como será o amanhã? Por mais que a gente olhe o contexto natural e não tenha expectativa ou esperança nenhuma com sustento daquilo que as coisas naturais, seja medicina, seja política, seja governante, seja recursos, olhando aos olhos naturais não existe esperança. Nós precisamos continuar crendo mesmo contra a esperança natural, porque a nossa fé não está nas coisas que nós olhamos, a nossa fé não está em político, a nossa fé não está em recurso humano, a nossa fé não está na sabedoria humana, a nossa fé não está em vacina, a nossa fé não está em dinheiro, a nossa fé está no nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está nele. Ele pode fazer todas as coisas. Ele está no controle e no governo absoluto de todas as coisas. E estará sempre no controle absoluto de todas as coisas. Às vezes eu vejo, vou até que abrir um parênteses aqui um pouquinho aqui, amados. Desabafar um pouquinho, posso? Às vezes eu fico invocado. Às vezes você pega aí pastor ou líderes religiosos, não sei o que, está discutindo e querendo brigar na justiça e não sei o que, e argumentar que é lei, que não é lei, que pode, que não pode, não sei o que, parece que são advogados de Jesus. Jesus não precisa de advogado. Jesus não precisa de advogado. A igreja de Jesus não precisa de advogado. A igreja de Cristo está na terra há mais de 2000 anos sem precisar de advogado. É o Senhor que sustenta a sua igreja, é o Senhor que mantém a sua igreja, é o Senhor que livra a sua igreja, é o Senhor que respalda a sua igreja. A igreja é dele, é a noiva dele, é o corpo dele. É ele agindo na terra através do seu corpo, a sua igreja. Se tiver lei apoiando, amém. Se não tiver, amém do mesmo jeito. Se o Congresso votar, não importa o que ele votar, mas aí agora nós vamos ser perseguidos, agora o processo de culto, de adoração da igreja, as igrejas vão ser perseguidas por causa desses políticos de esquerda, de direita, de extremismo, de comunista, do filho do diabo. Jesus é o Senhor da igreja, a igreja nunca, não importa o político que se levante, não importa o juiz que se levante, não importa quem se levante, ele é o Senhor da igreja. Jesus não precisa de advogado. O nosso papel é permanecer crendo, mesmo contra esperanças naturais. Eu não tenho que depender de juiz de STF, eu não tenho que depender de governador, eu não tenho que depender de presidente, eu não tenho que depender de nada. Eu dependo de Cristo. E o meu papel como cristão simplesmente é orar e abençoar e interceder por esses governantes. Amém? Entrei até para uma outra linha aqui que eu nem estava pensando nisso, não era isso que eu queria falar, mas já falei, amém? Glória a Deus, amém? Então vamos continuar crendo. E a palavra que eu quero deixar para a gente encerrar essa transmissão é: não temais. Não tenha medo, em outras palavras. Aí você fala, Juninho, como é que eu não vou ter medo baseado nesse contexto? Não tem como não ter medo. Olha o que está acontecendo. Não tenha medo. Confie no Senhor. Você tem medo do quê? Você tem medo do quê? Tem medo de morrer? Não tenha medo daquele que pode tirar a sua vida terrena, porque a sua vida, ela é eterna em Cristo.
Você tem medo do quê? De não ter alimento? De não ter sustento? De não ter recurso? O Senhor fala para você nessa noite: ei, eu cuido de planta. Eu cuido de passarinho. Eu não vou cuidar do meu filho? Não vai faltar o pão na tua mesa. Não vai faltar o teto na sua cabeça. Não vai faltar o recurso na tua casa. Pode ficar tranquilo. Deus é que sustenta a nossa vida. Deus é que nos sustenta. Amém? Não tenha medo. Você não tem motivo para ter medo, porque o seu Senhor é o Senhor. A sua esperança, a sua confiança está no Senhor. Então eu e você não temos motivos para ter medo, porque nós estamos nele, no amado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero aproveitar nesse momento para orarmos um pouco. Orar, eu quero que você coloque aí, por mais que não está tendo chat aqui nesse momento, eu gostaria de pedir que você pudesse orar junto comigo e apresentar esse ente querido que você tem aí em mente nesse momento. Pai amado, Pai querido, eu quero unir a minha fé com a fé desses meus amigos, desses meus irmãos, e declarar que nós confiamos no Senhor. E por mais que existam quadros complicados, que os olhos naturais vejam um quadro que a medicina ou os recursos naturais não têm esperança, não têm expectativa, a nossa esperança e a nossa confiança é o Senhor e está no Senhor. Por isso nós vamos continuar crendo mesmo contra a esperança natural. Nós vamos esperar no Senhor. Confiamos no Senhor. E pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que o milagre da parte do Senhor venha e toque a cada vida. Mude esse quadro. Pai, eu peço nesse momento, coloca paz no coração de cada um. Coloca paz no coração de cada um. Tira fora todo o medo. Tira fora todo o medo. Que o teu amor venha e nos envolva, trazendo a paz, a segurança, a confiança que nós temos em Ti. Em nome de Jesus. É a nossa oração nessa noite, ó Pai. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus, amados. É isso daí. Espero que dê certo essa transmissão. Fica aqui o meu beijo para cada um. Você fica mandando beijo, eu amo mandar beijo. Então, um beijo para todos vocês. O nosso tempo aqui já estourou. Estou aqui olhando para o cronômetro ao mesmo tempo aqui que estou gravando. Por isso que eu estou um pouco apertando aqui, que o tempo já foi. Eu começo a falar, me empolgo, é uma beça, né? Mas um beijo para cada um de vocês. Que essa transmissão, essa palavra possa edificar a sua vida poderosamente. Depois compartilha aí esse vídeo. Que vocês possam ter uma noite abençoada, uma semana de vitória. E semana que vem, juntos novamente aqui. Não esqueça, domingo tem o culto online lá, ao vivo também, às 18 horas, Verbo Vivo, é só clicar no canal do Verbo lá, culto geral, para todos nós possamos ser edificados na palavra mais uma vez. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus. Beijo, tchau!